Boa noite. É um prazer para a gente estar aqui mais uma vez, continuando o nosso bate-papo, que a gente já iniciou do lado de lá. Então agora a gente só vai continuar mesmo. Eu sou o Thiago, é uma satisfação para a gente, é um prazer para a gente estar aqui. Nos foi proposto para que a gente pudesse falar sobre os prazeres da alma. Na semana passada, a Fátima esteve aqui e ela falou das dores da alma. São 2 livros do Hamed, Hamed Espírito. Ele se comunica através de um médium chamado Francisco do Espírito Santo Neto. E ele tem vários livros, e 2 deles, que são esses que está em pauta aí. Em 1998 ele escreve As Dores da Alma, e depois em 2002, 4 anos após, ele escreve Os Prazeres da Alma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros. O formato aqui é palestra, não permite a questão de perguntas, mas eu costumo transgredir as regras. Então eu deixo sempre à vontade, tá? Durante a minha fala, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser acrescentar, vocês podem estar à vontade, que a gente faz aí um bate-papo, nosso tempo passar aí rápido e a gente sair daqui com algum conhecimento realmente efetivado. Então que a espiritualidade nos acompanhe, esteja com a gente e permita que a gente faça um bom estudo e aprenda aí da melhor forma possível com as mensagens que eles têm para nos trazer. O Alexandre, que é o Alexandre, daqui mesmo, faz palestras, ele é que manda para a gente esses temas, e ele sempre direciona e pede para a gente falar isso, aquilo, outro. E dessa vez ele pediu para a gente fazer um contraponto sobre a palestra da semana passada, Dores da Alma, e a palestra de hoje, que é Os Prazeres da Alma. Então a gente vai tentar aí fazer esse contraponto. E a Fátima, na semana passada, ela iniciou a fala dela de uma forma muito interessante, que ela lembrou a questão das percepções. Lá no livro As Dores da Alma, o Hamed ele tem uma frase onde ele fala das percepções, onde ele fala assim, olha, a percepção é um atributo do espírito. A percepção é um atributo do espírito. E não será fácil nós nos renunciarmos às ilusões enquanto não entendermos, enquanto não conscientizarmos de que as alegrias, ou seja, os prazeres da alma, e os sofrimentos, ou seja, as dores da alma, não existem nos fatos em si, não existem nas coisas em si, mas na forma como o ser as percebe. Então, ou seja, dor e prazer são apenas sensações que o ser é que percebe. O ser é que vai perceber isso. E o mundo, ele é diferenciado, se cada um tem uma percepção diferente, o mundo, ele é percebido de formas diferentes por cada um de nós. Aquilo que se passa na sua cabeça é unicamente sua. Só você enxerga o mundo pela óptica que você enxerga. Só você interpreta aquilo que você vê dessa forma. Por mais que nós estejamos vendo o mesmo fato, cada um vai dar uma interpretação diferente, porque vai depender da percepção que cada um tem. O significado das coisas não estão nas coisas em si, mas na interpretação que nós damos a ela. Uma maçã, o gosto de uma maçã, não está na maçã em si, e sim na pessoa que degusta uma maçã. E como as nossas percepções são diferentes, é exatamente por causa disso que nós temos pessoas que gostam de maçãs, e nós temos pessoas que não gostam de maçãs. Nós temos pessoas que nem por isso, come se tiver, se não tiver não come, mas não tem uma opinião formada, porque as nossas percepções, elas são diferentes. Foi isso que levou, por exemplo, Jung, o psicanalista Carl Gustav Jung, a afirmar que o único conhecimento verdadeiramente possível da gente obter é aquele que se passa no psiquismo. O único conhecimento possível. Aí ele diz assim, olha, abre aspas, na realidade, ele diz aqui, na realidade psíquica, ou melhor, a realidade psíquica é a única da qual o ser pode ter conhecimento imediato, a única. E enquanto o mundo não tomar a forma de uma imagem psíquica, ele simplesmente não existe. Fecha aspas. Enquanto você não forma uma imagem psíquica daquilo que está ali acontecendo, é como se aquilo não existisse. Somente depois de você perceber é que aquilo passa a existir. Então, o que se passa na sua cabeça é só e somente só na sua cabeça que isso se passa. Por isso nós temos as diversidades. Então, por isso nós temos pessoas que conseguem
se emocionar ao ver um pôr do sol, por exemplo, e outras pessoas nem por isso. Por isso nós temos pessoas que têm a capacidade de ficar horas diante de uma Mona Lisa, por exemplo, observando aquele quadro, e nós temos outras que passam e até eu pintaria isso aí. Não é? Percepções. Por isso que nós temos pessoas que acham certas paisagens belas, certas pessoas bonitas, outras, aquela mesma pessoa já não vai achar tão bonita assim. Né? O professor Clóvis de Barros, ele brinca, ele fala assim, olha, não existe ninguém feio, existe pessoas desprovidas de capital estético. Né? Não existe ninguém, é uma outra maneira, né, de dar uma cutucada na pessoa. Por que uma pessoa para uns é bela e para outras não? Porque depende da percepção. Se eu chego aqui para vocês, ó, e eu trago um amigo meu, Brad Pitt, vamos supor, eu trago meu amigo, Brad Pitt, coloca ele ali do outro lado, ó, meu amigão, coloca ele ali do outro lado, e faço uma pergunta para vocês, fala assim, gente, quem é o mais bonito? Brad Pitt ou eu? Eu tenho certeza, a gente está o quê? Uns quantos aqui? Uns 100? Né? Eu tenho certeza que vai ser 100-0, de lavada. Para mim, é lógico. Para mim, com certeza. Né? Mas, brincadeira à parte, é lógico que a maioria vai dizer que é ele. A questão é, não vai ser unanimidade, porque pelo menos o meu voto eu tenho. Vai ser 99-1. Tem um outro voto ali também, ó, 98-2. Tá vendo? Então, percepções. É a maneira com que a gente percebe as coisas que nos traz essa unicidade. É o fato de só você pensar como você pensa é que te traz valor. Por exemplo, gente, o nosso valor, ele está pelo fato de nós sermos únicos e nós sermos irrepetíveis no universo. Imagina, a gente está num planeta que tem 7 bilhões de pessoas, de espíritos encarnados. O Emmanuel fala para a gente que a população desencarnada, ela tem mais ou menos 3 vezes mais. Então, ou seja, nós somos mais ou menos 28 bilhões de espíritos ligados só ao planeta Terra. Quantos bilhões de planetas nós temos só na nossa galáxia? Quantos bilhões de planetas de galáxias nós temos? Agora imagina se em cada planeta tiver mais ou menos uns 28 bilhões de espíritos ligados a ele. Quando você olha essa imensidão e você percebe que ninguém mais percebe as coisas como você percebe, porque ninguém enxerga o mundo do ponto de vista onde você está, do lugar onde você está, é a hora que a gente ganha importância. Um objeto, ele ganha valor pela sua raridade. Quanto mais raro um objeto, mais valor ele possui. Nós somos a mesma coisa. O nosso valor está em a gente ser único e perceber as coisas de maneiras diferentes. Entende? Porque senão, se nós tivesse cópias nossas por aí, a gente não teria valor. Entende? Imagina se tivesse 10 Thiagos. Tem 10 Thiagos andando por aí. Aí tem um acidente ali na esquina, mata 4. Matou 4 Thiagos. Aí eles chegam lá no meu pai chama Vicente. Seu Vicente, menino, deixa eu te contar. Teve um acidente ali, rapaz, matou 4 Thiagos. Ele vai virar pro rapaz e vai falar assim, meu filho, liga não, tem mais 6 daquela praga andando aí. Tem mais 6 dele por aí. Então, ou seja, o nosso valor está no fato de sermos únicos. E só nós percebemos as coisas como nós percebemos. A questão toda é, e agora começam os nossos problemas, saber-se único, saber-se que só eu percebo as coisas do meu jeito, nos traz uma dificuldade grande, que é, como ter certeza então, se aquilo que eu percebo do mundo é o certo? Como ter certeza se aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, é o que vai me indicar para o caminho certo então? Se cada um percebe de uma maneira, entendem? É aí que surge a nossa angústia. Como é que eu sei se eu realmente estou indo para o caminho certo? Gente, eu sou único, a minha percepção é única. É por isso que nós nos agarramos a um ceticismo. Nós nos agarramos a um ceticismo que é uma tentativa da gente obter certeza sobre algo que a gente está conhecendo. Vocês lembram do filme Uma Mente Brilhante? John Nash, né, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia. John Nash, esquizofrênico, tinha alucinações visuais e auditivas.
Depois, quando ele já estava mais velho, ele conseguiu controlar os fenômenos que aconteciam com ele. Como que ele conseguiu controlar? Vocês lembram? Pelo ceticismo. Ele conversava com alguém que ele nunca tinha visto, ele conversava com alguém que era novo, alguém chegava e apresentava para ele. Ele agarrava num aluno e falava assim, você está vendo essa pessoa aqui? Aí se o aluno falasse assim, não, estou vendo. Aí ele, não, então beleza, então você existe, eu posso conversar com você tranquilo. A gente se agarra ao ceticismo. Toda a nossa luta da ciência em trazer um método científico é uma tentativa de obter certeza sobre o conhecimento. Toda essa tentativa da nossa ciência em implementar um método científico é somente para isso. Para obter certeza se aquilo que eu estou conhecendo é validado para o maior número de pessoas possível. E é por isso que a gente implementa, então, esse método científico. Porque a gente não tem certeza se o que eu vejo é o que o outro vê, se o que eu ouço é o que o outro também ouve. Entende? Então a gente vai atrás disso. Só que é só uma tentativa. Infelizmente é só uma tentativa. Porque aí a gente tem, por exemplo, um cientista, um filósofo chamado Karl Popper, que vem trazer um princípio da falseabilidade, por exemplo, e ele fala o seguinte, meu filho, aquela certeza que você chegou hoje, daqui 10 anos, 15 anos, ela é desmentida, vem um outro cientista e fala outra coisa, isso aqui que era verdadeiro já não é mais, é falso. Então é só uma tentativa de obter certeza. Então vocês compreendem que a nossa angústia, ela continua? Vocês compreendem que a angústia do ser de saber se ele está indo para o caminho certo ainda continua? Aí é que está. E é aí que entra o nosso tema. Dores da alma e prazeres da alma. Dores da alma e prazeres não são nada mais, nada menos do que indicativos de rota. O camarada, quando ele é criado, quando Deus nos criou, ele nos dotou de um manual. Todos nós aqui, ó. No exato momento que nós somos criados, Deus dotou-nos de um manual de instrução, um manual da vida. E ele fala assim, filho, que, ó, é por esse caminho aqui que você tem que ir. É por aqui que você tem que ir. Esse manual existe em nós. Aqui, ó. Se você conversar com um católico ou com um protestante, e se você perguntar para ele, meu amigo, onde é que está o manual da vida? Onde é que está o manual de instruções? O que ele vai te responder? Onde é que está? Um católico e um protestante. Se você pergunta isso para ele, onde é que ele vai falar que tem esse manual? Na Bíblia. E ele vai falar que está na Bíblia. Se você conversar com um muçulmano e perguntar para ele, onde é que está o manual da vida? O que ele vai te falar? Onde é que está? No Alcorão. Se você pergunta para um judeu, onde é que está o manual da vida? O que ele vai te falar? Está na Torá. Agora, quando você pergunta para um espírita, aí sim, onde é que está o manual da vida? Na sua consciência. Quando o Espiritismo, uma das grandes funções do Espiritismo é essa, além de revelar a imortalidade da alma, é revelar que esse manual ele já se encontra na nossa consciência. Quando o Espiritismo nos revela isso, ele está falando o seguinte, filho, ele está te dando o mapa do tesouro. Ele está falando assim, você não depende de nada exterior a você. É por isso que o Hamed, no prefácio desse livro, Os Prazeres da Alma, ele vem falar isso. Ele vai falar assim, olha, a fonte de todos os nossos desprazeres está em um homem achar que para viver bem, ele necessita de algo externo a ele. O prefácio do livro Hamed fala isso. A fonte de todos os nossos desprazeres está em um homem achar que para viver bem, ele precisa de algo externo. Não precisa, porque já está tudo dentro de você. Então, quando você começa a caminhar, e você vai vivendo, e vai se passando, né, na sua caminhada evolutiva, você tem sinalizadores para te indicar se você está indo no caminho certo ou não. Quando você age contrário a esse manual que está dentro de você, dor na alma, tristeza, arrependimento, mágoa, crises. Quando você age de acordo com esse manual que já está dentro de você, prazer. Prazer na alma. O prazer advém disso, de você agir em conformidade com as leis que já foram colocadas na sua consciência. Somente isso. Somente isso. O Kardec, lá no comentário da pergunta 712 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que fala da lei de conservação, o Kardec, num comentário dessa pergunta, ele vai falar assim, olha, Deus colocou um atrativo no usufruto dos bens materiais e nos bens da terra, que é o prazer. E ele continua falando assim, se não fosse esse prazer sentido no final de uma tarefa, nós não iríamos querer cumprir as tarefas.
Entende? A gente só sai para a vida, a gente só sai para o trabalho, porque a gente obtém sim um certo prazer nisso. E se não fosse esse prazer, a gente ficaria lá atrás. A gente nem levantaria da cama. Entende? Olha para você ver, conhecer o outro, gente. Tem relação mais complicada do que você conhecer outra pessoa? Casamento, por exemplo. Tem algo mais complicado que casamento? Imagina se não tivesse um prazerzinho em ter que aturar o outro. Imagina se não tivesse. Vocês acham que a gente ia querer casar? O menino olhava os pais só brigando, só dor. Aí ele vira pro pai e fala assim, não pai, pelo amor de Deus aí. Você e a mãe nunca teve prazer na vida, não? Vocês nunca não tiveram prazer? É só dor, é só sofrimento, é só briga. Aí o pai vira pro menino, não filho, pelo amor de Deus, só fala assim não, hein. É lógico que a sua mãe já teve muito prazer na vida. Aí o menino, então depois disso, o que aconteceu? Aí o pai, depois da gente ter prazer, a gente se conheceu, casou, teve você, para vir fazer esse tipo de pergunta. Relação complicada. Se nós não tivéssemos um atrativo para poder lidar com o outro, a gente não ia querer. Gente, o que é o orgasmo, por exemplo? Aqui agora eu estou falando lá atrás. Ainda lei de conservação, quando o homem ainda precisava vingar na terra. O orgasmo é só aquele docinho no final de uma tarefa. Sabe um elefante de circo? Na hora que ele complementa uma tarefa, você vai lá e dá um torrão de açúcar para ele? O orgasmo, a função dele no início, para que a gente vingasse aqui na terra, era tão somente essa. Fazer com que a gente queresse aturar o outro. Porque ser humano é chato, ser humano é arrogante, ser humano é egoísta. Se a gente não tivesse essa gratificação em querer lidar com o outro, meu amigo, a gente não ia querer. Então é esse atrativo que faz com que a gente queira buscar o outro. E também querer explicar a nós mesmos. Esse princípio, essa busca de prazer, essa capacidade de obter prazer, ela está intrínseca ao ser. Ela é intrínseca ao espírito. Essa capacidade de buscar prazer. Porque senão, olha, eu tenho certeza absoluta, nenhum de vocês aqui teria se levantado da cama hoje, se não fosse pela capacidade de obter prazer. Nenhum de vocês teria se levantado. Aliás, a gente não teria chegado nem até aqui, em 2014. A gente teria ficado há mais ou menos uns 150 mil anos atrás. É justamente essa capacidade que faz com que a gente levante. Freud, quando ele analisava as pessoas, ele detectou isso. Ele analisou dezenas, centenas, e dentro de cada um, ele notou que tinha uma constância. Todo mundo apresentava uma coisa, apresentava aquela outra coisa de maneira diferente, mas todo mundo apresentava isso, que é o que ele denominou de princípio do prazer. Quando ele foi estudar o psiquismo, ele disse que o inconsciente era a estrutura mais importante do psiquismo. E ele disse mais que o inconsciente era regido pelo princípio do prazer. Regido pelo princípio do prazer. Então, se ele é intrínseco ao espírito, a gente vai notar esse prazer do bebê até o velho. Do bebê até o velho a gente vai ver isso. Gente, o bebê, na hora que ele chora, que ele está com fome, vocês acham que ele chora por causa de quê? Porque ele saiu de um estado de equilíbrio, foi para um estado negativo, desconforto, e ele chora porque ele quer voltar ao estado de repouso ou para um estado positivo. Isso é o princípio do prazer que regula ele. E ele tem que chorar. Imagina um bebê que tolerasse frustração. Não fosse regido pelo princípio do prazer. Ele ia estar com fome, 8 horas da noite, aí ele ia virar e falar assim, não, pensando bem, eu acho que não vou mamar hoje, não. Vou deixar amanhã cedo, né? Minha mãe está cansada, manhã cedo, então, na hora que ela acordar, ela vem me dar de mamar. Ia morrer. Aí a mãe ia chegar lá no outro dia, o menino rindo, sorrindo. Ia dar de mamar? Não ia. Chora porque é regido pelo princípio do prazer. E esse princípio, como ele faz parte do psiquismo, ele não está sujeito às leis da matéria. Porque o psiquismo não está sujeito às leis da matéria. Entendem? O Freud falava que o psiquismo ele é atemporal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem presente, nem passado, nem futuro. Ele não é regido pelo tempo. Então, um bebê tem princípio do prazer, um velho, um idoso tem princípio do prazer. A gente vai notar isso nos idosos. A gente vai notar isso no velho. O velhinho pode estar com Alzheimer, com Parkinson, demência. Ele pode nem lembrar para que as partes dele servem, mas ele está lá.
ele tem o desejo, ele tem o princípio do prazer, porque esse princípio, ele não morre. Esse princípio não morre. Entendem? Só um casinho. A minha avó, ela já está com uma demênciazinha, uma demência leve, né? Só para ilustrar isso. Aí eu fui visitar ela na casa da minha mãe, tô lá conversando com ela, aí de repente ela vira para mim e fala assim: Tiago do céu, menino, tive um sonho essa noite. Ela sonhou com o ex-marido dela, que ela é viúva. Sonhei com o Dionísio e com o Titonho. Não, mas a gente conversou a noite inteira, rapaz. Mas estava bom demais da conta. Eles vieram saber como é que eu estava, vieram saber como é que eu estou passando, porque ela teve alguns problemas de saúde. Aí ela veio falar isso. Aí ela, mas foi real demais? Foi a mesma coisa que eles estavam aqui? Eu virei para ela e disse: não, vó, pode ficar tranquila. É que eles estiveram aqui mesmo. Eles vieram saber como é que a senhora está passando, pode ficar tranquila. Aí ela, como ela não acredita, né, em espiritismo e nada disso, ela olhava para mim: mas é mesmo? Mas será? Eu, vó, pode ficar tranquila que eles só vieram aqui saber como é que a senhora está. Passou. No outro dia eu fui lá visitar ela de novo. Aí ela virou para mim, esqueceu, né, por causa da demência, esqueceu que tinha me contado o sonho. Aí ela virou para mim e disse assim: Tiago, menino do céu, mas tive um sonho essa noite. Tive um sonho essa noite, sonhei com 2 amigos meus a noite inteirinha. Eu virei para ela e falei assim: vó, mas eu achei estranho falar amigos, né, agora. Aí eu, vó, mas por que amigos? Aí ela, é porque eu tô tentando lembrar quem é, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome deles. Aí como ela já tinha me contado, eu virei para ela e disse, né, é o Dionísio e o Titonho, vó. Aí ela virou para mim e falou assim: uai, como é que você sabe? Você tava lá também? Aí eu, não, vó, a senhora já me contou, sabe? A senhora me contou ontem. Aí ela, bom, com uma demência. Mas vejam bem onde eu quero chegar. Na hora que a minha mãe brinca com ela e fala: vou arranjar um namorado para a senhora, o olhinho brilha, entende? Aguça o sentido. Por mais que a gente sabe que é brincadeira, algo desperta dentro dela, algo dentro dela desperta, que é esse desejo, que é esse princípio do prazer, porque esse princípio não envelhece. Isso não está sujeito às leis da matéria. Então é desse prazer que a gente tem no contato com a matéria, é nesse prazer que o Kardec veio falar desse atrativo que os espíritos colocam, né, que o que Deus colocou, no usufruto das coisas. É nesse princípio, que é a função do sexo, do orgasmo, né, que teve para que a gente chegasse até aqui. Né? Aliás, gente, falando de sexo, né, eu não quero acabar com o prazer de vocês, mas dizem, isso aí o pessoal fala, eu não tenho certeza disso, mas o pessoal fala que no sexo existem 2 fenômenos mediúnicos. Existe a incorporação, onde um camarada realmente tenta incorporar no outro, e existe a materialização, né, que depois de uma transe pode ter uma gravidez, aí vai materializar um espírito ali. Né? Hoje, ou outro dia, quando vocês forem para as intimidades de vocês, né, lembrem-se que vocês estão indo para uma sessão mediúnica. Né? Olha que coisa maravilhosa. Sem querer acabar com o prazer de vocês. Né? Aí o Dr. Sérgio Felipe ele fala assim, olha, a transa é um transe. A transa é um transe mediúnico. O pessoal fala, e eu não tenho certeza disso não. Mas é esse prazer que nos rege. Então a gente vai notar, quando a gente fala desse prazer que o contato com a matéria nos proporciona, a gente tem que conceituar. Né? É impossível a gente falar de prazer sem conceituar o que seja prazer. E para conceituar prazer também é impossível sem a gente evocar Epicuro. Epicuro, filósofo da fase helenista, mais ou menos uns 250 anos antes de Cristo, e ele conceituou para a gente. A palavra hedonismo, que significa prazer, veio dele. Não é esse hedonismo que a gente conhece hoje, não. Que é conseguir prazer a qualquer custo, mesmo que tenha que passar por cima do outro. Não é isso. Totalmente pelo contrário. O prazer do Epicuro é o prazer das coisas simples. É o prazer na simplicidade. Aí ele conceitua para a gente prazer. E ele fala assim, olha, existem 3 instâncias de prazer. Existe o prazer natural e necessário. Natural, porque todos os homens têm, e os animais também. E necessário, porque se você não fazer ele, você morre. Comer, por exemplo. Comer, né? Comer comida. Sem esse prazer, você morre. Então, natural e necessário. Segunda instância do prazer, natural e não necessário. Natural, porque todos os animais têm, e não necessário, porque se você não fazê-lo, você não morre. Exemplo, o sexo. Você pode viver uma vida fazendo sexo, mas se você não fazer, você não vai morrer por causa disso. Então, natural
e não necessário. Quantas pessoas a gente conhece hoje que às vezes evocam, né, e direcionam a sua libido para outras coisas, por exemplo, para estudo, né, para trabalho, e às vezes nem liga tanto para isso? Então esse é o prazer natural e não necessário. Mas tem um terceiro, que é o prazer não natural e não necessário. Esse é o prazer que só nós, seres humanos, temos, e ele não é necessário por causa que sem ele você não morre. Então, exemplo desse tipo de prazer é quando você vai no shopping, por exemplo, e sente aquele prazer enorme ao comprar a sua bolsa da Louis Vuitton, por exemplo, ou a sua bolsa Prada, ou os homens ao adquirir o seu carrão do ano. Esse prazer é o não natural e o não necessário. Aí o Epicuro falava assim, olha, isso são palavras dele, tá, gente? Ele falava assim, quanto mais você se coloca a obter esse prazer não natural e não necessário, mais você vai prostituindo o próprio corpo. É a palavra dele. Você vai prostituindo o próprio corpo. E ele fala assim, olha, quanto mais o ser se prostitui na busca de prazer, menos ele consegue obter prazer com as coisas simples. Quanto mais você vai adquirindo com coisas mais sofisticadas, menos você vai voltar à sua origem. Então ele falava assim, olha, a grande arte da vida é o camarada continuar obtendo prazer nas coisas naturais, nas coisas simples, nas coisas fartas, entende? Que você encontra a qualquer momento. É isso que ele falava. Obter prazer nas coisas simples. Aí as pessoas enchem a boca para falar assim, ah, meu amigo, prazer mesmo, mas eu tenho prazer mesmo, é na hora que eu estou um jantar à luz de velas, tomando meu vinho do Porto em Paris. Beleza. Aí vem o Zé Ninguém, ali da esquina, e fala assim, meu amigo, prazer mesmo é na hora que eu como meu pão com ovo do barzinho aqui da esquina. Ó. Eu pergunto para vocês, qual deles tem mais oportunidade de ter uma vida mais prazerosa? Aquele que só encontra prazer nas coisas sofisticadas, seletas, nas viagens para a Europa, para Nova York, seja lá onde for? Ou aquele que encontra prazer numa caminhada matinal, conversando com o outro? Qual deles vai ter uma vida mais prazerosa? Sempre é aquele que consegue obter esse prazer nas coisas simples. É óbvio isso. É óbvio. A nossa sociedade, ela tenta nos falar do contrário. A nossa sociedade, ela tenta nos dizer que o superior, o feliz, é aquele que obtém prazer nas coisas mais seletas, nas coisas que poucas pessoas têm. Filho, você está lascado. Se você obtém prazer só quando você está jantando à luz de velas em Paris, você está lascado. Quantas vezes você vai ter prazer num ano, ao longo de uma vida? Entende? Agora, se você consegue obter prazer nas coisas simples, joia, maravilha. E tem mais. Quer obter prazer com você 24 horas por dia? É simples. Quer ter uma vida prazerosa 24 horas por dia? Simples demais da conta. É só você aprender a obter prazer com você mesmo. Simples. Se você se encanta com o que você fala, se você se encanta com o que você faz, se você se encanta com tudo aquilo que você toca, que você empreende, que você projeta, ótimo. Você vai ser uma pessoa que vai ter essa felicidade, esse prazer nas coisas simples. Um espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele só se denomina assim, olha, um espírito protetor. Lá na mensagem, o homem no mundo. Ele fala assim, olha, a verdadeira virtude não está no homem fugir do prazer. Mas a verdadeira virtude está em você obter prazer no simples, no cotidiano, no natural. Então, quando você aprende a obter prazer com você mesmo, maravilha! Você vai ter Gente, invista em você. É o maior investimento que a gente pode fazer, é quando o camarada investe nele mesmo. Porque ele está investindo nessa capacidade de obter prazer com ele mesmo. Entende? Quem vai estar com você para o resto da eternidade é só você. Não tem jeito. Só você que vai ter que se aturar para o resto da eternidade. Já que você vai ter que se aturar, que você se ature com classe, né? Que você se ature com prazer. Então, porque tudo que você faz, você tem que ficar ali, ó, do lado, presente, ouvindo tudo que você faz. Aqui, parece até uma coisa engraçada, mas não é, é até interessante. Eu estou aqui fazendo essa palestra para vocês. Obrigatoriamente, eu tenho que ficar aqui ouvindo tudo que eu falo. Olha para você ver que coisa interessante.
Imagina se eu conseguir extrair prazer daquilo que eu estou falando. Olha que maravilha. Olha o quanto a minha vida vai ser prazerosa. Entende? Não adianta. Vocês acham que tem como você acordar no belo dia e falar assim, não, ô Tiago, hoje você vai trabalhar para mim que hoje eu vou pro cinema. Uai, não tem jeito. Não, você tem que te acompanhar. Você tem que estar presente em tudo que você faz. Então é só você obter prazer com as coisas que você faz. É simples. O Dr. Clóvis de Barros, que ele faz essa aula, um filósofo da USP, ele faz essa aula, aí ele costuma brincar assim, olha, é interessante, é uma coisa quase inexplicável. Como é que eu entendo quando eu mesmo explico? Olha para você ver. Como é que eu adoro, às vezes, me ouvir falar. Não tem nada de narcisismo nisso, gente. Não tem nada de vaidade nisso. É apenas um ser que aprendeu a se encantar com ele mesmo. Só. E eu conto uma outra coisa para vocês. Todos os líderes espirituais eram pessoas simples, que aprenderam a se encantar com coisas naturais. É isso que nós chamamos de simplicidade. Todos os líderes espirituais eram simples. Você nunca vai saber de uma notícia que você viu o Gandhi chegando no seu carrão BMW importado para ir fazer oposição aos ingleses. Você nunca vai ouvir falar isso. Você nunca vai ouvir falar uma história do Chico, que ele chegou no seu carrão, né? Nem sei alguns nomes aí de carro hoje, que é o que está na moda, mas que ele chegou no seu carrão para fazer caridade em Uberaba, por exemplo. Você nunca vai saber disso, porque todos os líderes espirituais eram extremamente simples. Obtinham prazer naquilo que é farto. Então é lógico que ele vai ter uma vida muito mais prazerosa. Só que, para você aprender a obter prazer nas coisas simples, antes, você tem que aprender a obter prazer e a extrair a beleza dos momentos difíceis, da dor. Porque a dor, ela sempre antecede o prazer. A dor sempre antecede o prazer. Lá no Livro dos Espíritos, eles explicam assim para o Kardec, ó, o espírito, na sua caminhada evolutiva, ele não precisa passar necessariamente pela fieira do mal. Ele não precisa. Mas, obrigatoriamente, ele vai passar pela fieira da ignorância. Obrigatoriamente. Quando nós ainda não sabemos para onde é que a gente tem que ir, que a gente vai experimentar, nesse jogo de tentativa e erro, infelizmente nós erramos mais do que acertamos. E toda vez que você erra, você sai da rota. Se você sai da rota, você tem que voltar. Dor na alma. Aliás, o significado da palavra pecado, por exemplo, é tão somente esse, tá, gente? A palavra pecado, na sua etimologia, só significa errar o alvo. Errar o alvo. Então o camarada saiu fora da rota, ele tem que voltar. Dor. A dor sempre vai anteceder. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar assim, olha, os momentos das mais fortes dores lhes serão as primeiras notas alegres da eternidade. Os momentos das mais fortes dores lhes serão as notas alegres da eternidade. Se o camarada aprender a lidar com a sua dor, ele chega no prazer. É por isso que o Hamed escreve primeiro as dores da alma, lá em 98. E depois, em 2002, ele escreve os prazeres, já querendo nos dizer que primeiro a dor vem. Mas se você consegue processá-la e lidar com ela, você chega no prazer. Khalil Gibran, a gente pode falar isso de uma forma mais poética, Khalil Gibran falava assim, olha, o poço que contens o vosso riso já esteve inúmeras vezes inundado de lágrimas. E quanto mais a tristeza cravar fundo no seu ser, mais alegria podereis conter. Compreenderam? Então o camarada primeiro passa por esse processo, porque quando ele passa pela dor e ele consegue apreender o que aquilo quer passar, ele vai se sentir grato, porque ele vai saber que foi feito um investimento espiritual nele. Então ele se sente grato e o próximo passo natural que vem depois da gratidão é o trabalho, é o serviço para o outro e é o prazer. Se você receber um presente, não é seu aniversário, não é Natal, não é nada. Você está aqui paradão, aí vem um amigo seu e te dá um presente. Mas por quê? Você vira para ele, mas por que você está me dando um presente? Aí ele vira para você e fala assim, não, passei ali, achei a sua cara, gostei, toma, é seu. Não, mas não é meu aniversário? Não, mas é porque eu só queria te presentear. E ele dá o presente. Aí você abre, é a minha cara mesmo. E você se sente grato. O que é a primeira coisa que sinaliza dentro de você? É querer retribuir.
Nossa, agora eu vou ter que dar um presente para retribuir ele também. O cara sem nada, sem ser uma data especial, ele me presenteou. Quando a gente se sente grato, o próximo passo é a gente querer pagar isso. É a gente querer retribuir. Então a gente vai para o serviço. É onde a gente vai para o servir ao outro. Entende? Então no serviço ao outro é onde a gente vai entender e chegar nesse prazer. O Chico, um casinho dele, certa vez ele estava atendendo o pessoal e o olho dele começou a sangrar. O olho dele sangrou, de cansaço. Daí ele fala assim, Loreto Flores, ele viu o espírito de Loreto Flores, chama o Dr. Bezerra aí para mim. Aí o Bezerra vem, isso já era umas meia-noite mais ou menos. Aí o Dr. Bezerra vem e fala assim, Chico, menino, mas eu tô com você desde as 6, 7 horas da noite, por que você não me falou que seu olho estava doendo? Aí ele virou e falou assim, Bezerra, mas é porque vocês já fazem tanto por mim que eu não mereço tanta coisa. Eu já sou tão grato a tudo que vocês fazem por mim que eu achava que eu não merecia. Porque eu só sou um burrinho de carga no trabalho, da tarefa. Aí o Bezerra vai para ele e fala assim, Chico, mas se você é um burrinho de carga, o que eu sou então? Aí o Chico vira para ele, você é o veterinário de Deus, filho. Né? Estanca aqui esse sangramento e vamos embora. Nesse dia, trabalhar até 3 horas da manhã. Porque a pessoa, quando ela sente grata, ela vai querer ir para o trabalho. Ela vai querer ir para o serviço ao outro. Mais uma vez. Chico, certa vez, estava caindo numa depressão profunda. Não sabia por quê, uma tristeza. E ele chega para o Emmanuel e fala assim, Emmanuel, tá dando não? Difícil demais essa tarefa. No meio espírita, que é o meio que a gente tinha que mais receber apoio, é o meio que as pessoas mais tacam pedras. Então tá difícil demais a tarefa. Estou querendo desistir, não vou dar conta disso não. Aí o Emmanuel, né, quando alguém chega para você e fala que está cansado, o que a gente sugere? Né? Não, vai descansar então. Então o Chico achando que o Emmanuel ia chegar para ele, não, toma aí uns 30 dias de férias, né, da tarefa. Aí o Emmanuel vira para ele e fala assim, Chico, a partir de hoje, eu e você, uma vez na semana, nós vamos rodar pelos bairros pobres de Uberaba. E você vai aprender no contato com o sofrimento com o outro, que a alegria já está dentro de você. Você só não está percebendo. No contato com o outro, com as deficiências do outro, e no serviço ao outro, você vai se entregar e chegar até esse prazer. Porque o desapego, lá no livro do Hamed, ele traz o desapego, sim, como uma potencialidade, como um prazer da alma. Ou seja, o desinteresse pessoal. Quando o ser vai para o desinteresse pessoal, ele encontra prazer. Entendem? Gente, a doutrina espírita, ela só surgiu devido ao desinteresse pessoal de Kardec. A doutrina espírita só surgiu devido ao desinteresse pessoal de Kardec, porque senão ela não teria surgido. Quando Kardec começou a estudar a doutrina, lá em 1854, 1855, as mesas girantes, elas já estavam na França há mais ou menos uns 5 anos atrás. Aí eu pergunto para você, então pera lá, então por que a doutrina não foi codificada antes? Se já existia mesa girante. Por que só com Kardec que ela veio a ser codificada? Por causa do desinteresse pessoal que ele demonstrou. Porque, veja bem, se eu vir para vocês e falar assim, gente, essa mesa aqui está respondendo qualquer coisa, viu? Uma batida para sim, 2 batidas para não, e ela vai te responder qualquer coisa que você perguntar. E eu falo isso para vocês. Qualquer pergunta que vocês fizerem, ela responde. O que vocês vão perguntar? O que vocês vão perguntar? Pensem aí vocês. Se não é coisa só referente a nós mesmos. Será que eu vou ganhar na loteria? Será que a minha esposa está me traindo? Né? Qual que é o tipo de trabalho que eu tenho que fazer para obter mais dinheiro? Só perguntas de interesse pessoal. Aí chega um Kardec, vê uma mesa dessa aqui respondendo e fala assim, pera lá, mesa não tem cérebro? Mesa não responde? Tem alguma coisa errada aí. Aí um Kardec chega e vira e fala assim, olha, quem que está aí respondendo? Era a pergunta mais óbvia a fazer, só que o pessoal não atinava para isso. Aí eles viram e falam assim, olha, somos nós quem? Vocês vão achar esse diálogo, está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Não, somos nós quem? Os espíritos. Como assim espíritos? Espíritos, pessoas que já animaram corpos na Terra e que agora continuam a viver, desencarnaram, morreram e continuam a viver. Opa, pera lá,
Então quer dizer que vocês eram vivos, viviam aqui que nem eu, morreu e continuou vivendo? Então quer dizer que a morte não existe? Não. Olha que maravilha. Entende? Que foi uma coisa natural. Porque o homem atinou para o desinteresse. Gente, 1019 perguntas no Livro dos Espíritos. 1019. Se você encontrar uma que não seja para o bem geral da humanidade, eu deixo de ser espírita, porque não existe. As 1019 perguntas, todas elas são perguntas que falam de um bem geral, que são perguntas que qualquer um de nós aqui gostaria de fazer. Que é Deus? Que é o Espírito? Qual que é o objetivo da encarnação? Qual que é o objetivo da reencarnação? O que eu estou fazendo aqui? Perguntas que todos nós gostaríamos de fazer. É o que está lá. Desinteresse. Quando a gente traz aqui para o nosso cotidiano, quando a gente traz aqui para a gente, é só você pensar o seguinte: sabe por que a gente se sente tão sozinho? Sabe por que a gente se sente tão sozinho? Porque ainda a gente só quer coisas que nos interessam. Só por causa disso. Enquanto você ainda só olha para o próprio umbigo, meu amigo, a espiritualidade vai olhar para você e vai falar assim: deixa bater a cabeça, deixa dar a volta, vai sofrer, vai ter dor, vai sofrer muito, mas depois volta, depois vai voltar. A espiritualidade, ela só fica observando, ela só observa. Enquanto o camarada só pensa nele mesmo, ela só observa. Aí na hora que você tem um insight e você atina para isso e você começa a demonstrar um desinteresse pessoal, aí a espiritualidade entra em festa. Aí a espiritualidade se alegra e fala assim: beleza, eles vibram e falam: é mais um que acordou, entende? É nós, parceiro, é nós, entende? É o que eles falam. Eles viram e falam assim: é mais um que está saindo do rebanho, vamos lá juntar nesse menino e vamos ajudar ele. É o que eles falam, eles vibram. Na hora que o camarada começa a ter desinteresse pessoal, somente depois disso que a espiritualidade vai se fazer mais presente na sua vida. Sente-se sozinho? Passe a ser mais altruísta. Sente-se sozinho? Passe a doar mais. Passe a fazer mais trabalhos voluntários. Entende? Se tiver algum psiquiatra aqui, eu sinto muito ter que falar isso, mas não existe carga de serotonina mais eficaz para o ser do que o trabalho ao outro, do que o serviço ao outro. Não existe. Quer sair de uma depressão, meu amigo? Lógico, primeiro consulta. Vai no psiquiatrazinho, que vai te dar um remédio para elevar a sua serotonina, porque é necessário, mas depois vai fazer trabalho voluntário. Um bom psiquiatra hoje é isso que ele indica, tá? Dá o remédio, mas fala assim: vai ser útil. Vai ser útil para alguém. Porque é no trabalho ao outro que a gente observa e que a gente sente esse prazer da alma. Somente aí. Aí o Hamed, ele vem falar desses prazeres. E ele vem falar da alegria, da resignação, da simplicidade, da generosidade, do amor. A gente tem que falar de todos eles? Não. Até porque a gente não teria tempo para isso. Basta que a gente fale de um só. Basta que a gente fale de um apenas, que é o amor. Porque o amor contém todas as outras. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: olha, todas as virtudes são filhas do amor. Então, o camarada, quando ele age no amor, obrigatoriamente, no seu bojo, estão todas as outras virtudes. Caridade, fraternidade, generosidade e por aí vai. É por isso que Santo Agostinho falava assim: olha, ame e faça o que quiser. Olha que coisa maravilhosa. Ame e faça o que quiser. É lógico. Porque se você ama, você nunca vai ter um ato que lese o outro. Entende? É por isso que ama e faça o que você quiser. Porque o amor só vai na direção de querer o bem para o outro. Por isso, primeiro, o desinteresse pessoal. E nós estamos aqui, ó, suando a camisa, batalhando para que a gente transforme o amor de algo quimérico, de uma meta, para a nossa própria existência, para dentro do ser, para que seja natural. Porque o amor, gente, ele não racionaliza. Quem ama não pensa que está amando, ele simplesmente ama. Nós aqui pensamos que a gente tenta agir mais na ética, a ética pensa. Aí a gente fica, né, nesses dilemas. Eu dou a esmola ou eu dou o lanche? Eu dou o peixe ou eu ensino a pescar? Isso são dilemas éticos característicos de quem não ama. Porque quem ama chega e doa. Pronto. E nem pensa. Porque quem pensa não ama. O amor, ele dispensa racionalizações.
Entende? O amor dispensa racionalizações. Você pensa para o seu coração bater? Você pensa para o seu coração continuar trabalhando? Você pensa para respirar? Por que não? Porque isso é um automatismo. Um automatismo que o estágio na animalidade nos entregou. Hoje isso é automático, mas é porque treinou bastante nos reinos inferiores. Hoje é automático. Hoje você não pensa para o seu coração bater. Coração, bate. Coração, não bate. Agora bate. Morre. Não tem jeito. Por que a gente não pensa? Porque não precisa, virou automático. Quando Jesus fala assim, olha, se alguém lhe der um tapa numa face, vire a outra. Gente, ele não estava querendo que a gente fizesse isso literalmente. Ele estava dando uma dica. Isso é um símbolo de que transforme isso num automatismo. Entende? Se alguém lhe bater de uma face, vire a outra. Transforme isso num automatismo. É somente isso que ele está recomendando. Para que a prática do amor, quando a gente tenta imitar o amor, se torne tão natural como se a gente amasse. Como se a gente amasse. Nós estamos aqui, suando a camisa para tentar fazer isso. Entende? Aí o ser, na hora que ele vai imitando o amor na sua vivência, isso vai se tornar tão natural que vai virar um automatismo. Automático. Ele ama. Simplesmente a resposta. Hoje, se eu chego em qualquer um de vocês e dou a vocês um tapa no pé da orelha, qual que é a nossa primeira reação? Porque o nosso automatismo é o quê? Responder, ir lá e mostrar com quantos paus faz uma canoa. Esse é o nosso automatismo ainda. O camarada vem cá e te dá no seu um tapa, você já olha para ele e fala assim, nossa, é no olho direito que eu vou. Mas na mesma hora você pensa isso. Entende? Você pode até não fazer, mas você pensa. Você pode até não fazer, mas você pensa. Porque esse é o nosso automatismo. Quando Jesus fala, quando alguém te bate de um lado, oferece o outro, ele está dizendo, transforme isso num automatismo. Aí Khalil Gibran vem falar assim pra gente, faça que nem a flor, que ao ser esmagada, exala perfume. É natural dela. Eles estão querendo que eles estão sugerindo para que a gente exale amor ao ser pisado, ao ser humilhado. Entende? Aquelas pessoas que querem te denegrir, exale amor, responda com amor. Quando a gente chegar nesse estado, talvez a gente vai poder agir como uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que sabia fazer uma leitura mais verdadeira e real de tudo aquilo que lhe acontecia e sabia diferenciar dor da alma, prazer da alma. Isso só quer me ensinar, bola para frente, vamos embora. E a gente já iniciando um término, só com um casinho da Madre Teresa. Madre Teresa, quando ela foi fazer o hospital dela, ela das missionárias caridosas, uma coisa assim que chamava, quando ela foi fazer o hospital, ela pegava a planta e levava até a intendência, até a prefeitura, para eles aprovarem. Aí eles chegavam, o atendente virava e falava assim, olha, essa planta aqui não está boa não, pode devolver, para trás. E eles fizeram esse trabalho várias vezes. Aí o sacerdote que estava com ela, falou assim, ah não, madre, vamos desistir. Não tem jeito, o cara não aprova a planta, vamos desistir. Aí ela vira para o rapaz e fala assim, meu amigo, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Relaxa. Voltaram lá outras vezes. Uma vez eles voltam lá, aí o atendente pega, olha e fala assim, uai, eu não sei por que essa planta foi negada até hoje, está tudo beleza aqui, uai. Pode tocar a obra. Foi lá, autorizou, aí ela virou pro sacerdote, tá vendo? Agora Deus tem pressa. Agora Deus tem pressa. Começaram a fazer a obra. Faz a obra, levanta, num certo dia chega um outro camarada com um mandato, falando assim, olha, a obra não está boa. Vamos parar essa obra aí. Madre Teresa olha e fala assim, não, agora Deus tem pressa. Pode tocar a obra, que a obra continua. Eles voltaram, voltou um tempo depois com as máquinas, com o mandato, falou assim, não, a obra não está boa, vamos derrubar. Derruba uma parede, derruba a segunda parede, derruba a terceira parede. Na hora que eles foram derrubar a quarta parede, chega um outro advogado com uma cassação daquele mandato. Fala assim, não, a obra está boa. A obra está boa, pode deixar ela continuar. Aí a Madre Teresa vira para o sacerdote, não te falei, Deus tem pressa. Aí o sacerdote vira para ela, irritou. Vocês já ficaram do lado de alguém muito otimista? Às vezes não irrita a gente. Aí o sacerdote irritou e falou assim, madre, que Deus tem pressa, madre? Eles derrubaram 3 paredes. De onde é que você está vendo pressa nisso? A gente vai ter que fazer isso aqui tudo de novo. Aí a madre virou para ele e falou assim, olha, com certeza elas estavam mal construídas. Toca a obra, meu amigo, toca a obra. Sabe fazer uma leitura da vida? Gente,
o sofrimento que você esteja passando, por maior que seja, se você aprender a fazer essa leitura, você vai saber que é só um sinalizador de rota. É só para te falar assim, filho, não é por aí, volta, é por aqui o caminho. Ó. Observem isso em vocês mesmos, observem isso em vocês. Qualquer sofrimento que você esteja passando, é só para te sinalizar, volta para o caminho. A espiritualidade está esperando. E na hora que você acorda, eles vibram, porque é mais um que está voltando, é mais um que está acordando e saindo fora do rebanho, entende? Então, observem isso em vocês mesmos. Observar isso é saber que pode ser o maior sofrimento que você esteja passando. Você sempre vai virar e vai falar assim, olha, toca a obra. Toca a obra porque o sentido da vida é para frente e vamos embora. Né? É isso que a gente tinha para dizer hoje. E nada melhor do que dizer no final de uma palestra sobre prazer, né, de que foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência e até uma próxima.